Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma alegria estar falando com vocês e eu gostaria de dar uma introdução à carta de Paulo aos Filipenses e espero que essa introdução seja de grande importância para entendermos o ensino de Paulo àquela igreja. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou com muita saudade de todos vocês e estou esperando ansiosamente pela volta de nós congregarmos juntos. E estou orando para que isto aconteça em breve. Que esta palavra que eu passar para vocês nessa noite possa servir de alento, possa ser consolo, assim como a palavra de Deus tem sido consolo para a minha vida. Nesses dias eu tenho sido desafiado a ler Salmos, e Salmos tem falado bastante ao meu coração. Mas eu gostaria de introduzir a carta de Paulo aos Filipenses. Eu não vou entrar, eu gostaria apenas de comentar o versículo 1 e o pano de fundo histórico desta carta. Vamos orar, invocar o nome do nosso Deus para que Ele também abra a mente de cada um de nós. Paizinho querido, nesta hora, uma hora de agradecimento a Ti. Agradecimento a Ti porque Tu tens guardado, protegido a cada um de nós. Agradecimento a Ti porque a Tua igreja caminha triunfantemente, que tem lutado e que tem esperado nas Tuas promessas. Ó Deus, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz e que o nosso coração não se endureça diante da Tua palavra. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, eu vou ler apenas o versículo 1, e que diz assim, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos de Filipenses, ou seja, a igreja situada numa cidade chamada Filipos. E nós sabemos muito bem que esta cidade ela não foi fundada pelos romanos, mas ela foi fundada por um homem chamado Filipe, ou seja, um rei chamado Filipe, pai de Alexandre Magno, o Grande. Nas suas conquistas, ele conquista este lugarejo, esta cidade, um lugarejo chamado Crenides, e lá ele põe o nome de Filipos, que significa, Crenides significa poços ou fontes, e ele dá justamente um nome derivado ao seu nome, Filipos. E Filipe, ele era um cara, ele era um rei
estrategista, guerreiro, lutador. E ele não foi à toa que ele fundou esta cidade, porque a cidade de Filipos, ela era uma cidade estratégica e seria muito importante para suas conquistas militares. E também os romanos tiraram proveito desta cidade. E os romanos, eles quando conquistaram esta cidade, eles transferiram cidadãos romanos para lá e eles, de certa forma, criou uma colônia, como eles criavam em todas as colônias, um sistema parecido com o de Roma, tanto na classe social, na classe governamental de uma cidade. E Filipenses não foi diferente. Então, era uma cidade importante no império, tanto no Império Grego quanto no Império Romano depois. E nós sabemos que esta cidade ela gerou uma igreja de grande importância para o trabalho, para o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi para esta cidade, ele teve contato com esta cidade na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52. No ano 52, ele chegou à cidade de Filipe pela primeira vez, e nós sabemos que lá em Atos, no capítulo 16, vai trazer o relato de Paulo em meio a esta cidade. E nós vamos ver que a igreja de dos Filipenses, ou seja, a igreja de Filipos, ela teve uma representatividade diferente das demais igrejas, ou seja, ela foi uma igreja completa no sentido das camadas sociais. Em Atos 16, descreve que Paulo ele pregou num lugar que era considerado um local de oração, onde uma mulher chamada Lídia ia ali se encontrar com as mulheres da cidade de Filipos para vender os seus tecidos, ou seja, era uma vendedora de púrpura. Então Lídia, ela se encontrava com uma nata da sociedade. Ela era considerada uma senhora da classe alta da sociedade, porque vendia tecidos de alto valor. Mas Atos 16, ele é bem preciso, ele é bem claro, também trata de Paulo exercendo influência ou sendo canal de bênção de Deus para libertar uma escrava que era possuída de espíritos adivinhadores, que servia de lucros para os seus senhores. E Paulo foi o canal de bênção para exorcizar os espíritos imundos que tinha pelo poder do Senhor que habitavam naquela senhora. Mas Paulo também
ele evangelizou um carcereiro, né, em sua prisão, e este cidadão, ele foi alcançado. Este cidadão, ele era um cidadão romano. Então, nós temos Paulo encontrando com uma senhora chamada Lídia, provavelmente ela era de cidadania de origem asiática, e ele tem contato com uma escrava grega e também tem contato com um cidadão, com um carcereiro, um representante da classe média, né, do Império Romano, e um cidadão romano. Temos uma igreja por completo, com camadas sociais diferentes e etnias também diferentes, ou seja, de nacionalidades diferentes. Era uma igreja que ela podemos dizer assim, que é a representante de uma igreja de pluralidades, né? O que acontece no nosso século, as nossas igrejas estão compostas de pessoas com as mesmas qualidades da igreja de Filipos. Mas Paulo também, ele teve dificuldades, ele sofreu perseguição nesta igreja. Apesar de Paulo seguir a voz de Deus lá em Atos, falar, impedir dele ir para outro local e mandar ele ir. Ele sonha com um homem com vestimenta macedônica, da Macedônia, e ele vê o direcionamento de Deus para a cidade de Filipe, mas não quer dizer que ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, não vai ter dificuldades. Paulo, quando ele vai para a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, e vai ali plantar esta igreja, ele sofre perseguição, e ele é preso, mesmo sendo uma prisão ilegal, mas ele é preso, ele sofre perseguição, mas isso não quer dizer que a igreja de Deus está vencida ou fracassada. Pelo contrário, esta igreja ela cresce, esta igreja floresce, e Paulo vai dizer na sua carta, e esta carta aos Filipenses é considerado como a sua coroa da alegria, como diz um escritor chamado Russell Shedd. Ele fala que esta é a igreja da alegria de Paulo. É uma carta que é escrita depois, por volta do ano 62, já na década de 60, a igreja surge na década de 50, mas a carta ela é escrita na década de 60, quando Paulo se encontra preso já por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, esta igreja é uma igreja da alegria para Paulo, mas não quer dizer que Paulo não teve perseguição, só foi alegrias, foi um mar de rosas. Pelo contrário, foi um campo difícil. Ele sofreu perseguição por causa do Evangelho, ele foi perseguido pelos cidadãos dali daquela cidade, mas ele deixou o Evangelho do Senhor plantado, e ele gerou também relacionamentos muito bons naquela cidade. E foi a igreja que, se olharmos, foi uma igreja generosa para o ministério do apóstolo Paulo, e ela contribuiu bastante para a anunciação do Evangelho e até o próprio
sustento do apóstolo Paulo. Depois dele deixar Filipos, ele foi para Tessalônica e depois a Corinto, Atenas, né? Mas ele nunca esquecia dos irmãos de Filipenses. Esta carta ela é claramente, né, Paulo grafa o nome dele, deixa claramente escrito de que ele é o autor da carta. O apóstolo Paulo é o autor da carta. Ela é escrita por volta do ano 62, 63, 64. Não tem propriamente assim exatamente o ano, mas por volta destes anos aí que Paulo escreve. Nós vemos escrito um irmão da igreja chamado Epafrodito, que ele vai ao encontro de Paulo na prisão e ele, de certa forma, é bem elogiado pelo apóstolo Paulo, e ele mesmo fala, olha, o irmão Epafrodito foi um grande alento, ele foi um amigo de verdade, ele me acompanhou, e ele foi ao ponto de dar quase a sua própria vida, ele ficou doente, né, nesta viagem que fez ao encontro de Paulo. É interessante de que esta carta ela tem o cunho também do seu autor. Nós vamos ver que Paulo, quando escreve uma carta a uma igreja, ele tem uma intenção de direcionar, de mostrar, e um dos problemas, ele vai muito bem escrevendo a carta, tem aquele conceito teológico, aquele conceito de ensino até o capítulo 3, mas quando chega no capítulo 3, ele deixa bem claro que esta igreja também está passando por algumas dificuldades, que esta igreja tem sido confrontada, que essa igreja tem sido abalada por causa de falsos ensinos. No capítulo 3, ele entra falando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ou seja, às vezes a gente tem uma visão de que a igreja de Filipenses, ou dos Filipenses, a igreja que está lá em Filipos, é uma igreja perfeita. De fato, é uma igreja que tem muitas qualidades, mas também enfrenta problemas. E Paulo teve esta capacidade, ele teve esse discernimento para chamar a atenção dos irmãos de Filipos e falar para que eles, no capítulo 3, que eles tivessem cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, que eles alegrassem no Senhor, que eles tivessem confiança no Senhor e que eles considerassem que a fé em Cristo é mais importante. E nós podemos ver que Paulo, ele tem essa preocupação com esta igreja. Podemos ver também que é uma carta encantadora e uma carta como de amigo para amigos. Uma carta que traz toda a distinção cristã, uma carta que tem a presença de uma saudação, é normal nas cartas, que ele mostra a característica cristã desta
igreja e que ele tinha alegria em Cristo e ter aquela igreja como filha e como companheiros, como colaboradores, como investidores no Evangelho. Meus irmãos, quando nós lemos o início desta carta, a carta aos Filipenses, nos chama a atenção de que Paulo fala: olha, eu e Timóteo somos escravos de Cristo. A palavra escravos, ela vai muito mais além do que servo. A palavra escravo, ou seja, o escravo, ele não tem vontade. A sua vontade é para o seu Senhor. Então eu, Paulo e Timóteo, só temos uma direção: de fazer a vontade de Deus, de seguir a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Paulo, e a palavra ali é doulos, ser escravo. O servo tem liberdade, ele é um funcionário do seu senhor, mas ele tem liberdades. O escravo não. O escravo, ele só tem um direito, o direito de fazer a vontade do seu dono. E o dono do apóstolo Paulo se chama Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo e nós somos escravos de Cristo também. Esta é a grande lição quando a gente abre a carta de Filipenses, que nós tenhamos o mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Nós somos possessão de Cristo. O apóstolo Paulo tem esse entendimento. Eu só tenho, o meu dono é Jesus Cristo e eu estou aqui para fazer a vontade dele. E a vontade dele é ser um cooperador para a igreja de Filipenses. Então, ele tem essa obrigação e ele se sente nessa obrigação e ele escreve esta carta. Ele deixa que a sua obediência absoluta é a Cristo. Compete a ele fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus Cristo, quem o enviou. E aí tem um sentido também de apóstolo, seja enviado por Cristo. Ele deixa bem claro isto à igreja. E se nós olharmos para o Velho Testamento, também os profetas são descritos como servos, como escravos do Deus Altíssimo para ser boca de Deus entre o povo. E Paulo também fala: o que me importa é pregar o Evangelho. E eu e Timóteo aqui somos enviados de Deus, somos escravos de Cristo para sermos bênção para a igreja de Filipenses. O que eu gostaria de deixar bem claro, que nós também estamos situados numa cidade estratégica. Nós estamos na cidade de Brasília. É uma cidade estratégica para a obra do Senhor, que a nossa cidade também ela foi construída e fundada por um visionário, por um homem que teve uma visão muito grande. O primeiro presidente, ou seja, Juscelino, ele teve esta visão de uma cidade central no Brasil. E nós estamos agora nesta cidade. E nós somos igrejas do Senhor nesta cidade. E com certeza
A segunda igreja é uma grande igreja, uma boa igreja, tem irmãos maravilhosos. E eu quero convocar vocês, quero exortar vocês a, quando voltarem com o gás todo, com toda a disposição, com todo o ânimo, porque nós somos servos do Senhor. Estamos numa cidade importante, temos as características dos irmãos de Filipenses de sermos uma igreja unida, uma igreja alegre, uma igreja que é motivada com pregações maravilhosas, que tem um conselho abençoado por Deus, homens que são homens de Deus, escolhidos por Deus para ajudar vocês nesta caminhada. Temos um grande desafio como a igreja de Filipenses. A mesma exortação que Paulo dá a Filipenses para que eles se acautelai-vos com os maus obreiros, também somos advertidos. Na nossa era tecnológica do século XXI, nós não precisamos sair de casa, todo mundo viu e experimentou isso daí. Basta apenas que você abra o YouTube e você tem acesso a um leque enorme de pregações. Mas nós somos exortados pela palavra de Deus, por esta carta, que nem tudo que a gente ouve e nem tudo que a gente recebe, de fato é palavra de Deus. A igreja do Senhor existe para isso, o congregar existe para isso, porque nós podemos tirar as dúvidas, nós podemos caminhar juntos. Você é visitado, você é acompanhado pelo seu pastor da sua igreja. É o seu pastor que chora com você. É o seu pastor que ora por você. É o seu pastor que caminha com você. É o seu pastor que aconselha. O pastor lá da live, ele não vai caminhar com você, não vai andar com você, muito menos chorar com você. Que nós possamos ser esta igreja de Filipenses forte, abençoada por Deus, para sermos uma bênção nessa cidade estratégica chamada Brasília, chamada Ceilândia, com mais de 300 mil habitantes. Uma cidade que tem sido, de certa forma, lembrada com pejorativos, ultimamente com o pejorativo que é a cidade mais contaminada. Mas pelo contrário, ela é a cidade mais abençoada. Ela é a cidade que tem mais pessoas recuperadas. Ela é a cidade que tem as pessoas mais alegres de Brasília. A colônia nordestina aqui é para valer. Deus tem salvado este povo e abençoado, e a segunda igreja não tem como ser diferente. Que nós possamos estar louvando a Deus e agradecendo a Deus, e voltando com a corda toda, com o gás todo, e louvando a Deus, intercedendo e agradecendo a Deus a todo instante, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele faz proezas, e Ele dá força para que nós continuemos a batalha. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você e que esta palavra seja uma bênção na sua vida. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus cheio de graça, um Deus que dispensa as Tuas bênçãos sobre nós. Ó Deus, abençoa cada lar, cada família. Consola, Senhor, com o Teu Espírito Santo nesta noite. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus conceda a sua bênção sobre o seu lar.
sobre a sua família. Amém?